a experiência da ginástica, ela vai numa contramão importante da acomodação. Em Pontos e Contos, Humberto de Campos vai dizer, no capítulo Homem que Matava o Tempo, dessa indiferença sistemática a um movimento e a forma como pode ser imperioso para mim ver aquilo que está ao meu redor e como isso precisa ser domável por mim mesma. Eu estava assistindo o filme de Allan Kardec e é curioso mostrar a aclaração da trajetória que ele faria, o suporte que o Espírito de Verdade o dava para fazer seguimento àquele processo, mas o enfrentamento de força contrária que adviria daquele sim dele e que chegaria até ele um levantamento de um terrífico ódio, de uma tramação, urdição da sua queda, perda, traição, malevolência. E da luta contínua e constante que ele precisaria arguir e exercitar para que pudesse fazer o continuismo daquela proposta bendita, tanto sacrificando, seja a sua saúde, seu repouso, a sua vida, na rotina. Quando a proposta de mudança de vida, ela vai envergar e entranhar o tipo de rotina que tem. Quando eu sou abraçada por um ideal que arregaço a manga e faço comprometimento com aquilo, fatalmente eu adequo o meu gosto, aquilo que procuro, minha rotina, onde frequento. E desenvolvo o gosto por aquilo que vai me auxiliar a fazer aquele talho, aquele trabalho. Daí vou ter como momento, inclusive de descanso e de paz, quando estiver fazendo coisas, me movimentando naquilo que me auxilia a ser bem-sucedida, no que havia me proposto. E algo que havia sido colocado para ele é que a sombra estaria no caminho dele, diuturno, noite, dia, nesse ioiô, até que ele caísse. Nessa espionagem premeditada, onde um insignificante descuido não é despercebido para a sombra, que usa aquilo para envergar minha queda. E que estaria presente naqueles que o atacasse, o agredisse, o odiasse. E quando falamos de estar presente, isso passa por uma tática que o mal usa de quantidade.
porque ele sabe que se fizer um confronto tete a tete com a luz, ele não tem força para sustentar a sua vitória. Sucumbe. Uma forma de compensar isso é arregimentar a quantidade, porque a qualidade já está declinada, em desvantagem, para amealhar a chance no enfrentamento com a luz de fazê-la cair. Teve um momento do filme que duas crianças, meninas ainda do início da adolescência, uma um pouco mais nova, que eram médiums de psicografia, e havia, junto com uma outra moça, essa casada, que também tinha psicografia, auxiliado Kardec, dentre outros que estavam ali naquela primeira hora da codificação, para o auxiliar nessa ínclita tarefa, feito um trabalho em conjunto, até pelo recolhimento de informação e pelo método que Kardec usou, peculiar, que alcançava os 7 quadrantes do orbe, coletando confirmação ou refutação daquilo que pesquisava, inquiria aos espíritos, visto que precisava ser algo silencioso, cuidadoso, racional, para que não alarmasse a força contrária e criasse uma problemática desnecessária. Ele já estava, como reformador excelso, numa trajetória de perigo e obstáculo, numa missão rude, que é esse cataclismo do mundo. E com essa equipe que o auxiliava, foi sendo feita a fermentação e tanto deu carro à publicação da série de livros, começou com o Livro dos Espíritos, como quando iniciou o periódico da Revista Espírita. Durou os 11 anos, inclusive ele presidiu a academia do Associativo Espírita. E essas duas crianças, quando o Livro dos Espíritos veio a Flux e estourou em vendagem, orbe afora, ocorreu uma perseguição sistemática da igreja para que aquilo fosse condenado e erradicado. E Kardec, por precaução e bom senso, não havia colocado no Livro dos Espíritos o nome nem dessas duas crianças, nem da moça que o auxiliava na parte de psicografia, até como protetivo devido à insurreição que ele previa e de fato aconteceu. Mas foi feita a localização dessas meninas, associado ao livro, a revelia de Kardec, e na escola as coleguinhas começaram a chamar elas de bruxa. Naquela época era separado, colégio para menino, colégio para menina. Isso perdurou até há pouco tempo, ainda existia essa separação, somente em colégios católicos. No colégio que eu estudei, São Domingos, até quando estive na 4ª série, já havia começado a misturação
de menino e menina, mas ainda tinha resquício da separação no ido da década de 80, de no São Domingos ser menino e no Dom Bosco menino. Daí que no ido do século XIX, isso era praxe, rezado, no costume. E essas duas crianças começaram a ser atacadas pelas coleguinhas, chamadas de mágicas, de feiticeiras, de bruxas, que vieram sobre elas. Para segurança, precisou ser retirado do colégio. Quando uma massiva vem com tocha de homem e mulher, idoso, criança, que era contra aquele início, aquele arranque da doutrina espírita, e na porta dessa família, dessas duas meninas, começa a jogar pedra e com essa tocha falar para eles morrerem e sair do caminho da igreja. Com isso, Kardec chega na casa dele e pede para que ele não fuja, para que ele permaneça firme no serviço, mas ele se vê impossibilitado pela segurança das filhas. Pai, a mãe e as meninas se mudam e mostra como a quantidade é um regimento usado pelo espírito sofredor para tentar barrar o avanço da bênção. Nesse comenos que a família evade da casa e ela permanece abandonada, Kardec vem a lume e avisa para aquela multidão desarrazoada que a família já não estava mais ali, que era para recuar. E mesmo sob pedra voando, cada qual vai recuando. Mostra a autoridade moral de Kardec, que deu continuidade ao seu trabalho. E a moça que o ajudara também com a psicografia recuou no auxílio a ele, porque não teve o seu nome mencionado, tomada por uma febre de inveja, de ciúme, que degenera a melhor energia, que a arrastou para uma condição obscura, e ele, mesmo tendo essa traição vinda na direção dele, continua o seu trabalho. E por isso que no objetivo nobre que alguém investe e na pauta que sou fiel àquela energia, vou ser confrontada por uma investida na minha direção que tem a sinergia de tantos quantos desejam a queda daquele trabalho e usa daquela situação. Por isso, não vai chegar em mim como um que está representando encarnado aquela calúnia. A energia que chega até mim é de uma legião, que está sinergizando com aquele encarnado para tentar estremecer a minha decisão, o meu intento. E por isso ele vai, logo que sai da prisão que havia sido decretado devido à propagação da doutrina espírita,
fazer uma oração para o Espírito de verdade, clamando uma proteção para continuar e implorando que a treva não o impeça de trabalhar, de fazer o que lhe compete, que ele tenha força, ânimo para dar o prosseguimento imprescindível. E pedindo saúde, a paz, a harmonia e o perdão caso ele viesse a falir. Porque ele sabia que isso estava sendo colocado como empecilho no caminho dele para a ferição de, mesmo com o dificultoso, ele dá o prosseguimento de forma intimorada. Foi entregue para ele um ultimato de que ele não teria um segundo de tranquilidade e paz, de que a sua morte, a sua eliminação seria o triunfo da treva e que uma hora ele seria parado, a revelia dele mesmo, caso ele não recuasse. E isso seria apagar uma luz que já estava acesa. Quando ele não buscava um exercício literário per si, mas se debruçar na divulgação daquela doutrina bendita que trazia libertação e vida para uma sociedade tão sofrida que estava sedenta desse auxílio. Houve o ato de Barcelona, quando vários exemplares do Livro dos Espíritos vieram a ser queimados, que foi uma espada de 2 gumes para ele. Quando passeava ali pela rua, fazendo o atravessamento da ponte, e vieram 2 rapazes, ele já tinha transportado para o local onde os livros estavam sendo queimados, e nessa visão teve um abalouço, veio a desfalecer no chão, e esses rapazes o acolheram para o relocar para sua casa. E pela moça mesmo que havia sido usada para o obsedar, ele recebe uma mensagem de que isso, longe de prejudicar a divulgação do Espiritismo, vem a intensificar, porque ele, Kardec, poderia fazer essa investigação pelo livro, mas a melhor publicidade foi a supracitada queimadura desse livro, visto que quando a fogueira apagasse e ficasse cinza, o pensamento imortal sobreviveria e sobrepairaria na divulgação subsequente que aconteceria a esse ato. E não foi de outro modo. E foi mostrado que ele receberia auxílio do Sete Ventos e que essa sinergia mundo afora de quantos auxiliaria, seja encarnado ou desencarnado,
o convocava a seguir, mesmo sem entender, a abraçar, a aceitar a missão que coube e buscar, sem solução de continuidade, a própria regeneração. E acontece de alguém perguntar qual é a sua missão, de não saber, e urge considerar que quando eu estou com a mão no arado, eu não vou olhar para trás. Eu vou me propor seguir com o eco do Mestre dos Mestres, que é amar o outro como ele me ama. Não há missão maior do que essa. Pela simplicidade mesmo e por derramar na nossa direção do Cristo. Daí, não preciso ter a resposta A, B, do que seria especificamente minha missão, mas abraço e dou o curso sem olhar para trás, para que não venha virar estátua de sal, na caminhada que me faz ir após Jesus. Mesmo porque, se eu estou esperando um esboço, uma tinta idealística, satisfatória, para fazer aquilo, mostra que eu não estou interessada no desejo do Cristo, mas em atender uma pretensão pessoal. E ao longo que me proponho ao caminho, acontece de que vou ficando curada e que vai sendo mostrado o próximo tijolo. O espírito, essa força eletromagnética, e nos confere o pensamento, que é um esforço de emitir em dada direção uma onda eletromagnética que, conforme o que impinjo, vai fazer chegar aquele desejo. Nós havíamos feito uma campanha para 3 moças que tinham engravidado para auxiliar com fralda, e foi pedido que colocasse no grupo para que quem pudesse auxiliar do trabalho, com algum valor via Pix, seria usado para ir no supermercado, comprar em fralda e distribuir para elas. Inclusive, depois nós deliberamos distribuir o dinheiro mesmo para cada qual que compraria o que fosse necessário. E alguém veio comentar que não tinha condição de dar o valor em dinheiro, mas que havia feito uma oração por aquelas mães, aquela causa, e feito essa mentalização positiva na direção da arrecadação. E isso mostra que o pensamento é uma força poderosa que, quando direcionado em tal intento, ela faz acontecer uma movimentação benfazeja. Quando for essa a intenção, e persige a um auxílio que ocorre.
Daí, quando eu ponho algo numa divulgação, numa rede social, mesmo sabedora de que alguém que vê não vai ter tempo de passar aquele valor ou de ver aquele vídeo e ouvir, mas ela vai mentalizar positivo naquela direção. E só isso já vai auxiliar muito. Por isso que, quando o cético está com alguma dúvida e derrama algum tipo de crítica, quando respondo, é com o objetivo de dar um fermento para uma reflexão. Vez que o conhecimento ele deve ser vivido com a alma aberta para o aprendizado constante, de todo momento. Quando existe a abertura de deliberar o que pode ser deliberado e fazer o fermentativo. Até mesmo quando existe um tira-dúvida, que é enriquecedor tanto para quem pergunta quanto para quem responde, porque o aprendizado é coletivo. E quem não perguntou aprende com o que foi ventilado a partir do que pergunta. Por isso que essa orientação de permanecer firme sobre o trilho da razão, da lógica, mas que me ajuda a abraçar a intuição e a ter um violino dela, é algo que precisa ser cultivado com esse esmero moral. E nessa persistência, nesse caminho, um desvio, um erro, uma falha pregressa, não vai agravar o meu destino. Caso contrário, se eu fico aquém de fazer todo o bem ao meu alcance, se torna uma mancha que pode conspurcar a minha sorte e que nessa infiltração leva a uma dada reverberação. E esse é uma incógnita que, se não é respondida adequadamente, pode trazer a fortalecimento do ídolo de barro.
elevar a voz do preconceito, da intolerância. E isso vai dizer desse rapaz que teve uma morte da hora pela conduta e com esse desvairo rolou pentelésimo sobre pentelésimo, ele veio desencarnar e permaneceu como um fantasma de dor num arquejo inconvulso, vertendo um copioso pranto, quando vai ser colocado pela sua genitora, ao se manifestar a ele à distância, que pela morte do tempo que ele realizou, o tempo dele permanecia inerte. Ele precisaria suar para ressuscitar essa hora. E no tentame de obter uma nova oportunidade, uma nova insância, para que essa luta, esse empenho, desfizesse a sombra que rodeia sua alma. A luz se desfaz em volta dele e ele é impelido a acender uma luz dentro dele com vista ao que descerrava no porvir. Que fala dessa força que o espírito tem para virar a luz e alumiar o caminho por onde terá que percorrer. Tinha uma moça, sobrinha do Eurípides Barçanufo, que havia tido uma doença na infância que deixou uma mancação da perna, e ela, desejosa de voltar a andar normal, certa feita teve uma visão, noite adentro, do espírito liberto da matéria, conforme ocorre nos dobramentos do sono, onde ainda permanece a ligação pelo condão fluídico ao corpo de carne, que só se rompe com a desencarnação. Mas teve uma experiência relampagosa de estar livre do corpo e poder perceber a força que o seu espírito trazia. Ao acordar no dia seguinte, percebendo esse angario, esse furor energético que ela trazia, começou a direcionar isso para recolocar o movimento da perna. E a cada dia ela faz o exercício de mentalização, de meditação em cima disso, e consegue um andar relativamente tranquilo. Quando ela não faz esse esforço mental, ela volta a andar mancando. E isso diz, como desse rapaz, que quando a situação ela me dá a única opção de acender aquela luz, de
tomar aquela força e de fazer isso acontecer e surgir naquele instante, isso ocorre. E é o que vai me permitindo fazer o talho do meu espírito, que reverbera no perispírito, que vai alcançar o físico, mas cuja gênese está no espírito, que vai angariando novo recurso e percebendo recôndito antes desconhecido. Inclusive, quando se fala apenas no cérebro, que apenas até 10% é conhecido e utilizado, no máximo, sendo que fica abaixo disso. Na medida que vou necessitando com premência de tal recurso, mas que principalmente vou ao encontro do trabalho redentor, regenerativo, vai vindo a fluxo e se transforma num ferramental que começo a usar e movimentar em dada direção.